Olá pessoal, Ricardo Lobo na área, sim, e a gente vai para a nossa quarta aula de ecologia sobre ciclos biogeoquímicos, não é, meu irmão? Ciclos biogeoquímicos, um negócio que envolve biologia, geografia e química. Paz, isso não deve ser de Deus, não. Veja, apesar do nome assustador, é uma das habilidades obrigatórias se encontrada no Enem. E apesar desse nome tão assustador, né, assim, não é nada de extraordinário, nada sobrenatural não, você vai ver. Veja, existe ciclo biogeoquímico para qualquer elemento da natureza que você quiser. Agora, nós centralizamos em três, esses são os mais importantes, são aqueles que realmente podem aparecer em prova. Vamos a eles. O primeiro deles é o ciclo da água, muito fácil. Olha, a água na natureza, ela está disponível em que formas? Tá? A água está no estado líquido, a água está no estado sólido, a água está no estado de vapor. Tá? E assim, como é que vai haver as mudanças do estado físico da água? A água do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Tu te lembra disso? Tu estudaste isso no fundamental, meu irmão. É fusão. E o processo contrário, do estado líquido para o estado sólido, é o de solidificação. Fácil demais, né? E se a gente fala do estado líquido para o estado de vapor? O nome já diz, ó, para vapor é evaporação. E o contrário, o processo de vapor para líquido, o processo de condensação. Então, na natureza, a água ela vai mudando de estado físico, ok? Por esses processos naturais. E quando a gente só envolve esses processos físico-químicos, mas que não envolvem os seres vivos, nós dizemos que isso representa o ciclo curto da água. O ciclo curto da água é aquele que não envolve os seres vivos. E aquele que envolve os seres vivos? Bom, vê só. A água está disponível para os seres vivos na forma líquida. Oxe, não pode ser na forma sólida, na forma de vapor? Não, não. Só na forma líquida. Mas como assim? Exemplo, tá? Em florestas temperadas, né? Aquelas florestas que têm um frio mais intenso, né? Que tem um inverno mais rigoroso. O inverno, ele é frio, mas ele é seco. É por isso, inclusive, que as folhas perdem, as árvores, elas perdem as folhas no outono. Por quê? Para evitar a transpiração no inverno, porque como o inverno é muito rigoroso, a água, existe água no ambiente, mas ela está cristalizada, ela está na forma sólida, então ela não está disponível para as plantas. Então, se elas mantiverem as folhas, elas vão transpirar, vão perder água e não vão conseguir repor, vão morrer de desidratação. Isso é chamado de seca fisiológica. Existe água, mas a água não está disponível para os seres vivos. Então, essa floresta caducifolia, ela perde as folhas para poder evitar a perda de água durante esse inverno, como eu disse, frio e seco. Tá? Um outro exemplo legal é, por exemplo, as epífitas, as orquídeas, as bromélias, tá? As samambaias, são plantas que vivem em cima de outras sem parasitá-las. Epifitismo. Tá? Como é que elas conseguem água? Existem várias estratégias. Uma bromélia, por exemplo, ela pode reter água da chuva. Ela tem uma estrutura, né, como se fosse um jarro, e aí ela consegue reter água da chuva e vai absorvendo aquela água aos pouquinhos. Mas, por exemplo, as orquídeas não têm essa estrutura, mas as orquídeas, nas suas raízes, tá? Elas conseguem ter um velame que aumenta a superfície de contato com o meio e o vapor de água. Sim, são plantas de ambiente tropical úmido, e aí o vapor de água em contato com as raízes dela condensa e aí se transforma em forma líquida e ela absorve o líquido. Então, veja, apesar da água estar disponível de várias formas na natureza, mas os seres vivos só conseguem captá-la na forma líquida. No caso das plantas, vão absorver essa água. E no caso dos animais, vão ingerir esta água, ou diretamente a água, ou vão ingerir através de outros animais ou de plantas. Né? Claro, obviamente, quando você come um fruto, obviamente vai ter água dentro dele. Se você come um animal, vai ter água dentro dele. Você também vai captar água dessa maneira, mas por ingestão. E como é que a água sai do corpo dos seres vivos? Pensem. Uma coisa simples é, excreção, massa. Excreção é uma forma da água sair do corpo dos seres vivos. Que outras formas existem? Uma forma de excreção é uma forma líquida, né? Lembra que existe a questão
a decomposição. A decomposição, né, quando um ser vivo morre, o seu corpo vai decomposto e vai sair água. Tu tá ligado que se tu não tirar o lixo todo dia de casa, começa a haver decomposição, começa a formar um líquido mal cheiroso, que é o chorume, é a decomposição. Então, daqueles corpos, daquelas partes de seres vivos, vai saindo, né, também líquido, vai também saindo água. Então, sai na forma de excreção, sai na forma de decomposição, isso na forma líquida, mas também vai sair na forma de vapor pela transpiração, tá? Na verdade, é assim, você elimina a forma líquida e depois a água evapora, mas transpiração, ok? Então você tem aí a devolução da água para a natureza. Se você envolver o ciclo curto mais a participação dos seres vivos no ciclo da água, a gente chama esse ciclo de ciclo longo da água. Tá? Então, o ciclo longo da água que envolve não só os fatores físico-químicos da natureza, mas também envolve a participação dos seres vivos. Veja, o ciclo da água é tranquilo, não tem nenhuma palavra estranha a você, tá? São palavras que você pode usar no cotidiano, você conhece todas essas palavras. Acredito que se você olhar durante os minutinhos para esse ciclo aqui e tentar fazer uma folha de papel, que inclusive eu indico, tá? Você tentar deduzir esse ciclo, você consegue, tá? Não é nada de extraordinário, não, e obviamente é um ciclo muito importante. Lembre-se que a água é vida. O segundo ciclo é o ciclo do carbono. E acho um ciclo fácil. Tá? O carbono está na natureza de diversas formas, mas está disponível para os seres vivos na forma de gás carbônico. Pô. Tem carbono no grafite, tem carbono no diamante, tem carbono de várias formas, mas um ser vivo vai aproveitar grafite e vai aproveitar diamante. Então, o carbono está disponível na natureza para os seres vivos, falando assim, no ambiente, né? Sem ser de outro ser vivo, claro, na forma de gás carbônico. E os seres que tiram o gás carbônico da natureza são os organismos autotróficos, representados principalmente pelas plantas. Mas tem as plantas, as algas, as bactérias autotróficas, e elas vão retirar esse gás carbônico através da fotossíntese. Isso é muito importante para quando a gente for falar a aula de poluição, tá? Porque as plantas vão tirar gás carbônico da atmosfera, tá ligado que isso aí, o excesso de gás carbônico pode causar, né, um agravamento do efeito estufa, aquecimento global, né, desequilíbrio ambiental. A gente vai discutir isso na aula de poluição, não é aula de agora não, mas lembra disso, tá? Quem vai retirar o gás carbônico da atmosfera são os organismos autotróficos, como as plantas, como as bactérias autotróficas, a bactéria que é heterotrófica, e as algas, beleza? E como é que esse carbono chega através dos animais? Através da ingestão. A ingestão de plantas ou através da ingestão de outros animais. Assim, professor, carbono, como é que a gente consegue? Porque esse carbono incorporado pelas plantas, né, ele vai formar os carboidratos, ela vai usar esse carbono para produzir proteínas, para produzir lipídios, as chamadas substâncias orgânicas. Então, a gente consegue carbono através da, da alimentação, da ingestão de plantas ou de outros animais. E como é que esse carbono sai do corpo das plantas e dos animais? Tá? Ó, sai através da respiração, ok, todo mundo vai lembrar isso fácil. Através da respiração, então você elimina gás carbônico, planta também respira, tá? A planta também libera gás carbônico, ela faz os dois processos, ela faz fotossíntese e faz respiração celular. Mas você agora vai lembrar que também teve na água, vai ter a decomposição, perfeito. A decomposição também vai liberar gás carbônico. E ainda existe um terceiro processo que vai liberar gás carbônico, que é a combustão. É quando um corpo de ser vivo ele é queimado. Então, há um incêndio numa floresta. Vai haver uma liberação de grandes quantidades de carbono na atmosfera por causa da combustão. Aqui algumas observações, algumas mesmo. A primeira observação é que a liberação de gás carbônico é uma combustão completa. Existe uma combustão incompleta, que é realizada por processos industriais ou pelos automóveis, tal, que libera monóxido de carbono, que é um gás tóxico, mais tóxico que o gás carbônico, mais problemático que o gás carbônico, mas como disse, isso a gente vai falar na parte de poluição. Aí voltando aqui à história, então você vai ter a liberação, né, desse gás carbônico ou do monóxido de carbono, dependendo do tipo de combustão. Okay? Mas ainda existe uma outra forma da saída desse carbono do corpo dos seres vivos. É um processo muito lento, depende da temperatura, da pressão, isso tudo depende da temperatura e pressão, mas são temperaturas e pressões altas que vão causar a fossilização, a formação de chamados combustíveis fósseis. Tá? E lembrando que quando você vai
queimar esses combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, você também libera o gás carbônico se for combustão completa. Então, veja que é um ciclo do carbono. Também não é nada demais, é uma coisa assim, que palavras do cotidiano, nada de extraordinário, não tem nada especial aqui que chame a atenção. Então, eu considero também o ciclo fácil, você pega um pedaço de papel, você consegue montar direitinho. Isso aqui, numa boa, eu indico, mais uma vez, você fazer isso, tá? Para fazer, deduzir o ciclo é muito mais fácil do que você decorar. Você dá uma olhada assim rápida e aí você tenta deduzir ele no papel. E aí você botou no papel, aí dá uma olhadinha, vê o gabarito, eita, o texto esqueci isso aqui. Aí pega, corrige, tal, refaz. Isso é uma maneira muito prática de você lembrar desses processos, tá? E o terceiro ciclo, esse é o ciclo mais problemático, que é o ciclo do nitrogênio, porque tem palavras que a gente não está usando no cotidiano, tá? O nitrogênio, ele é importantíssimo para a formação de proteínas, para a formação dos ácidos nucleicos, para a formação de vitaminas, para a formação do ATP, tá? Então, assim, várias moléculas orgânicas dependem do nitrogênio. Só que o nitrogênio está disponível na natureza na forma de gás, do N2. E nem plantas, nem animais conseguem captar esse nitrogênio. Veja, 80% do ar que nos cerca é nitrogênio. Então, quando você inspira o ar, 80% desse ar que você inspira é nitrogênio. Mas todo esse nitrogênio que você inspira, você vai devolver, você vai expirar. Mas por quê? Porque a gente não tem receptor para nitrogênio no nosso organismo. A gente tem receptor para oxigênio, é por isso que a gente consegue captar o oxigênio, mas a gente não consegue captar o nitrogênio. Os únicos seres capazes de captar o nitrogênio da atmosfera são bactérias, as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico. É muito importante que você conheça essa palavra, fixação. Tá? Então, a fixação é retirada do nitrogênio da atmosfera por bactérias. Essas bactérias, não são todas as bactérias, essas bactérias elas podem utilizar o nitrogênio para elas próprias e elas excretam amônio, o íon amônio, que é extremamente tóxico, muito tóxico, mas elas são organismos bem simplórios, elas utilizam o nitrogênio para elas mesmas, para a produção das suas proteínas, né, para a produção dos seus ácidos nucleicos, né, do ATP, das vitaminas, e elas excretam amônio. É uma forma, esse nitrogênio sair. Outra forma é que essas bactérias elas podem se associar a leguminosas. O que são leguminosas? São plantas, é uma família vegetal, chamada família Fabaceae, né? Ou também conhecida simplesmente como leguminosas, que são plantas que têm frutos secos na forma de uma vagem. Você conhece feijão, soja, ervilha, amendoim, tem muito mais do que isso. Flamboyant, algaroba, tamarindo, você tem um monte, né, de espécies vegetais bastante conhecidas que são usadas no vestibular, que são leguminosas. É uma das famílias vegetais mais importantes, tanto economicamente quanto ecologicamente. É uma família que domina a caatinga, é uma família que domina a Mata Atlântica, tá? Então não é qualquer família vegetal. E o que elas têm de especial é justamente isso. Elas se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, num tipo de mutualismo. A gente vai ter uma aula de relações ecológicas, tá? É a quinta aula, se liga nisso. E aí, essas bactérias vão fornecer nitrogênio para as leguminosas, ou seja, como se elas tivessem um adubo próprio, vão fornecer o nitrogênio, e em troca as plantas fornecem açúcar para essas bactérias, ficam numa relação de dependência, ficam os nódulos nas raízes dessas plantas, que são esses aglomerados bacterianos fixadores de nitrogênio. É muito importante. Então, num ambiente pobre em nitrogênio, as leguminosas conseguem viver por causa dessa associação, enquanto outras plantas provavelmente vão morrer. Tá? Então, fixação. Uma observação ainda sobre isso. Existe, além das principais espécies, fixadores, Azobacter, Clostridium, Rhizóbio, tá aí, tá escrito, tal. Né? Se tu fosse, olha, não é nem, não se pergunta o nome de bactéria não, tá? Nunca vi, se aparecer uma novidade, não sei o vestibular que você vai fazer, de repente você vai fazer um vestibular para concurso, de repente você vai fazer um vestibular estadual e isso aparece, não sei, estou colocando aqui, mas no Enem, não se preocupe com as palavras que estão em azul, a fixação que é. Outra coisa, existem também as cianobactérias e as clorofícias, que fixam esse nitrogênio para elas próprias. E aí tem uma observação muito importante. Lembra que eu comentei que toda aula de ecologia a gente vai falar sobre líquens? Pois é, o líquen é a associação entre fungos e microalgas e micro-organismos fotossintetizantes
Pois bem, os principais organismos fotossintetizantes que se associam com fungos para formar os líquens são justamente as cianobactérias e as clorofícias. Quer dizer, além de ser uma relação entre um decompositor e um produtor, além disso, esse produtor é fixador de nitrogênio atmosférico. Então, por isso que o líquen é perfeito, por isso que o líquen ele é uma comunidade pioneira, por isso que o líquen consegue viver num ambiente onde outros, né, ainda não existem, por causa de tudo isso, inclusive a fixação de nitrogênio atmosférico. Bom, então já dei uma geral, né, a importância da fixação, porque é como isso vai ser introduzido na cadeia alimentar. Bom, e as outras plantas? As outras plantas, elas não vão estão associadas com essas bactérias, o amônio é muito tóxico, mas existem bactérias que transformam este amônio em nitrito e o nitrito em nitrato. Essas bactérias são chamadas de nitrificantes. São dois processos. O amônio em nitrito é a nitrosação. Eita, que complicados. Pois é. Dá graças a Deus se não tiver que decorar o nome da bactéria. Tá? Já é uma vantagem muito grande. Amônio em nitrito é a nitrosação. Nitrito em nitrato é a nitratação. Ó, isso é fácil. Nitrito e nitrato. Nitrato, nitratação. Ó, isso é bem fácil. Tá? Os dois processos juntos é chamado de nitrificação. E o nitrato, ele não é tóxico e ele é passível de ser absorvido pelas outras plantas. Então, as outras plantas eles vão conseguir nitrogênio através do nitrato. E nós, animais, vamos conseguir o nitrogênio através da ingestão de plantas ou de outros animais. Tá? Então, você tem aí. Agora, uma pergunta importante que eu não falei ainda. Por quê? Assim, por que essas bactérias fazem isso? Transformar amônio em nitrito, nitrito em nitrato. Porque o nitrato é massa para as plantas. Ótimo. Né? O amônio não, o amônio é tóxico. Tal. Por que a bactéria faria isso? Porque ela é boazinha? Isso não existe. Não existe ser boazinha. Não existe nada de graça na natureza. Ah, então essas plantas elas vão fornecer açúcar para essas bactérias. Não. Não são associadas, como é o caso das leguminosas. Então, por que elas fazem isso? Veja, a transformação de amônio em nitrito e nitrato é um processo de oxidação. E os processos de oxidação liberam energia. E essa energia liberada nessas reações químicas são captadas por essas bactérias para poder armazenar essa energia para elas. São organismos autotróficos, são organismos quimiosintetizantes, fazem quimiossíntese. O que é quimiossíntese? É o processo autotrófico que vai armazenar energia na forma de açúcar, de carboidrato, utilizando a energia de reações químicas inorgânicas, de reações de oxidação. Está aqui um exemplo de quimiossíntese. Veja como o ciclo do nitrogênio é rico em informações, por isso que é tão complexo, mas por isso também é tão importante, é tão citado em prova. Veja, a gente está num único ciclo falando de relações ecológicas, a gente está falando de processos autotróficos, processos heterotróficos, tudo no mesmo ciclo. Tá? Então, esse ciclo é muito citado. Lembra das palavras em azul? Tá? Que é a nitrosação, nitratação e o conjunto que é a nitrificação, porque esse esquema é colocado para você dizer quem é quem. Tá? E aí você tem as bactérias nitrossomas e as nitrobacter, fazem esse processo de nitrificação. Ok? Mas ainda está faltando. O que está faltando? Olha, como é que esse nitrogênio sai do corpo dos seres vivos? Já viu como entrar, né? Como entrou, tanto nas plantas quanto nos animais, já viu. E como é que ele sai? Ele sai através da excreção, tá? Ah, mas, professor, o mamífero excreta principalmente ureia. É verdade. Mas a excreção de ureia, de ácido úrico, tá? Ao fim, são moléculas orgânicas, vai ter a decomposição delas e vai transformar em amônio. Então, a excreção e a decomposição são os processos que vão retirar esse nitrogênio do organismo dos seres vivos, tá? Agora, e quem é que devolve esse nitrogênio para a atmosfera? Sim, porque não, ciclo tem que fechar, pô. Tirou o nitrogênio da atmosfera. Como é que vai devolver? Existem bactérias que vão fazer o processo contrário, vão transformar o nitrato em nitrogênio atmosférico. É um processo chamado desnitrificação. Eu sei que é muita informação, é a última que eu vou lhe dar. Calma, tá? Desnitrificação é a transformação do nitrato em nitrogênio atmosférico. Por que uma bactéria faria isso? De novo, você pergunta por quê? Veja, nitrato e nitrogênio. O que foi que a bactéria tirou? Ela tirou o oxigênio.
ela está aproveitando este oxigênio. É uma bactéria heterotrófica e ela faz respiração celular, só que em vez de utilizar o gás oxigênio, ela utiliza o oxigênio dos nitratos, tá? E aí que é uma bactéria que ela faz a respiração anaeróbica. Ora, como é que é anaeróbica se está utilizando o gás oxigênio? Não está utilizando gás oxigênio. Não está utilizando gás oxigênio. Está utilizando o oxigênio do nitrato. Então não é aeróbico, é anaeróbico, mesmo utilizando oxigênio, mas não é o gás oxigênio, é o oxigênio do nitrato. Então elas estão conseguindo assim energia para sobreviver. Tudo tem motivo na natureza, nada é de graça, tudo tem que ter uma justificativa. Veja, o ciclo do nitrogênio é o mais complexo, mas é um dos mais citados em prova. Se você tem quantidade de questões, tem mais do que o ciclo do carbono, tem mais do que o ciclo da água ou de qualquer outro elemento. Às vezes aparece o ciclo do enxofre, às vezes não, muito raramente, né? O ciclo do enxofre, mas é muito simplório, nada de extraordinário, tá? É só pegar e saber, as plantas conseguem por absorção, os animais por ingestão e elimina na excreção, decomposição. Então é bem simplório os outros ciclos. Esses aqui é que realmente são mais detalhados, porque tem a questão da atmosfera, né? E o ciclo nitrogênio tem todos esses processos. Sabe os azuis? Os azuis? Os azuis? Tá? Como disse, depende da prova que tu fazer, uma prova talvez estadual, uma prova, né, para concurso, aí talvez você tenha que saber o nome das bactérias mesmo que são em vermelho. Ok? Fechado isso? Exercício. O tratamento do esgoto gerado por fábricas e residências pode se tornar mais acessível em virtude de uma nova proposta tecnológica, que utiliza um reator capaz de transformar nitrogênio orgânico presente no esgoto em nitrogênio inorgânico. Bonzinho aí, né? A tecnologia prevê o uso de um cilindro de acrílico com espuma de poliuretano em seu interior, sobre o qual se fixam bactérias capazes de tratar o efluente. Opa, bactéria que trata o efluente, ciclo do nitrogênio. As bactérias que ficam no exterior da espuma, realizam reações de nitrificação. Nitrificação, amônio e nitrato. Nitrificação nesse substrato. E as que ficam no interior da espuma realizam as reações de desnitrificação, que é a transformação de nitrato em nitrogênio atmosférico. Você sabia aquelas palavrinhas azuis. Na primeira etapa do processo, que ocorre no exterior da espuma, a ação das bactérias consiste no quê? Eu marquei, ó, sem querer, já estava até marcado, tá? Mas consiste no quê? Não é o primeiro processo no exterior? Se é o exterior, é a nitrificação. O que é a nitrificação? É a transformação de amônio em nitrato. Só você procurar isso. Ó. Utilização de oxigênio, que é um processo de oxidação, para transformar amônia, ok, amônia, mas na verdade é o íon amônia, mas ok, tá? Eita. Em nitrito e após isso em nitrato, é o processo de nitrificação que você precisava saber. Beleza? E o segundo quesito tá marcado para sair, não tem nada não, a gente vai resolver, vai discutir. Um produtor rural registrou queda de produtividade numa das áreas de plantio de arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do íon amônio e baixas do íon nitrito e nitrato no solo. Esses compostos nitrogenados, ó, pessoal, tinha muito amônio, tinha baixo nitrito e baixo nitrato, certo? Ou seja, está faltando aquelas bactérias nitrificantes. Esses compostos nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados compostos que estão em baixa concentração? Quem é que está em baixa concentração? Nitrito e nitrato. Qual é o nome do processo? Nitrificação. Morreu. Tranquilão, tá? Então, assim, também não é nada sobrenatural, não. São palavras um pouco estranhas. No último ciclo, nada de sobrenatural para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima aula. Terreiro do Lobo.